Fala, tropa, terça-feira com jogos decisivos de Libertadores Sul-Americana. Na verdade, nessa semana inteira, né, nós teremos muitos jogos decisivos importantíssimos. Eu vou estar analisando aqui durante toda a semana, todos os dias para vocês os jogos do dia. Então já curte o vídeo, já se inscreve no canal para não perder esse planejamento, essa análise que vai te direcionar para o caminho que é o caminho de lucrar, né? O caminho correto. E eu falo isso com muita propriedade porque eu acompanho muito bem, né, a Libertadores, a Sul-Americana e com o fim dos campeonatos, né, na Europa, a gente vai focar bastante nas ligas aqui da América do Sul, tá? E só para falando já de clube, né, só para mostrar aqui para vocês, ó, o nosso resultado do clube do 5% em maio como está, né? Como vocês sabem, geralmente eu trago esse vídeo na segunda-feira, mas como eu não gravei vídeo na segunda, então vou deixar aqui na nossa terça-feira, tá? Ó, ontem foi um dia também bem lucrativo, onde foi show de bola, tá? Tá aqui as bets de ontem, ó, foi até aqui o Bragantino, a gente fez 1,76 unidades, só ontem. É um baita resultado, tá? Um baita resultado. Aqui tá todas as apostas que eu fiz, né, no mês, tá? O final de semana também foi bem lucrativo. No total do final de semana a gente fez mais de 4 unidades de lucro, juntando sábado, domingo e a segunda, né? Incluir a segunda. Mas mostrando como é que tá o mês, tá aqui, ó, todos os greens, os reds, todas as apostas que eu fiz de pré-jogo no ao vivo, tá? Tudo que eu fiz no Clube dos 5%. Foram 214 apostas, sendo 139 greens, 69 reds, 6 reembolsos, uma taxa de 66% de acerto e 13,06 unidades de lucro, tá? O que é unidade? Unidade é o valor que você utiliza por aposta. Ou seja, se você utiliza R$1.000 por aposta, você estaria aqui com 13 mil reais de lucro. Se você utiliza R$100 por aposta, você estaria com R$1.300 de lucro. Cara, R$1.300 de lucro só copiando essas entradas, tá? Por isso que entre no Clube dos 5%, o link tá aqui na descrição. E você entrando agora, nesse mês ainda, você estará concorrendo a uma banca de R$1.000, tá? Que eu vou fazer esse sorteio da banca de R$1.000. Então, entra no Clube dos 5% para aproveitar tudo isso, todas as minhas bets. Só copiar as minhas bets, só copiar aquilo que eu faço, beleza? Fechou? Agora vamos para as análises do dia aqui e eu vou começar com os mandantes, na minha opinião, que são favoritos, tá? Aquilo que eu vou trabalhar no pré-jogo, aquilo que eu vou trabalhar no ao vivo, vou comentar aqui com vocês. Eu vou começar com o jogo do Vasco contra o Melgar. O Vasco que na Sul-Americana precisa vencer, né, para poder se classificar. Somente a vitória vai classificar o Vasco. Lembrando que o Melgar joga pelo empate, então vai cozinhar o jogo, vai buscar dificultar a vida do Vasco. O time do Lanús já está classificado, inclusive eu coloquei aqui como favorito, mas eu não fiz no pré-jogo, não fiz nada no pré-jogo. Esse jogo do Vasco eu estarei acompanhando, assistindo no ao vivo e estarei de olho na possível vitória do Vasco, tá? O jogo vai ser em São Januário, o estádio vai estar lotado, o Melgar é um time que é fraco, não é um time bom, né? O Vasco vacilou muito no confronto que teve contra eles, de ter cedido o empate, o Vasco chegou a estar ganhando por 3-1, né? Tava um jogo muito controlado e aí o time recuou muito, na época era o Carille como treinador, e aí tomou um gol, depois no finalzinho tomou o empate e poderia ter tomado a virada. Mas o Vasco vacilou muito nesse jogo e mostrou também os problemas do Melgar. É um time realmente muito fraco, muito fraco. E lá no estádio do Melgar tem altitude, né? Então em São Januário o Vasco tem tudo para vencer. O que não me agrada aqui é a cotação, a odds 1,48. Para mim é uma cotação muito baixa mesmo. Então eu prefiro esperar no ao vivo uma cotação melhor, pelo menos pagando ali 1,55, 1,60, para eu estar a favor da possível vitória do Vasco, tá? Mas o Vasco é bem favorito para esse confronto e é favorito para se classificar, até porque é um jogo decisivo e precisa vencer jogando em casa. Perdão, o Vasco é favorito, tá? O Lanús, que é o outro time aqui do grupo, eu coloquei como favorito aqui, como mandante, mas eu não fiz nada no pré-jogo porque o Lanús já está classificado, né? O time do Puerto Cabelo é um time muito ruim, muito fraco, mas o Lanús já está classificado, então não tem muito o que fazer. Partindo agora para outro jogo, o jogo do grupo do Botafogo, nós temos o Estudiantes contra o Carabobo. O Estudiantes precisa da vitória para poder se classificar, né? Precisa vencer o jogo. Na verdade, um empate aqui, aí na verdade um empate ele passa, né? Porque se a Universidade do Chile perder, ele vai assumir por conta do saldo de gol, né? E aí vai ficar tudo certo. Se empatar também, e o Botafogo empatar também, ele se classifica.
mas é contra um time muito fraco, que é o Carabobo. Então tem tudo para poder vencer aqui o time do Estudiantes. É um time muito forte, é um time muito... que para mim é um dos times que vai complicar as vidas aí no mata-mata de muitos times, principalmente os times brasileiros, né? Que a tendência é que no mata-mata, nas oitavas, quartas, semifinais, estejam os brasileiros se classifiquem. Então, Estudiantes provavelmente deve enfrentar algum brasileiro. E é um time que vai dar muito trabalho, tá? É um time muito traiçoeiro, é um time que deu trabalho para o próprio Botafogo. Mas agora vai enfrentar em casa na Argentina um adversário muito fraco. Para esse jogo, eu deixo duas opções aqui para vocês. Dá para trabalhar, né? Obviamente, a vitória do Estudiantes, acredito nessa vitória. Gosto também do mercado de escanteios, para o Estudiantes tem mais escanteios no jogo. E no ao vivo, essas duas apostas aqui, eu recomendo para o pré-jogo, tá? É uma boa para o pré-jogo. No ao vivo, eu estarei de olho na possível vitória no primeiro tempo. Se o Estudiantes começar muito bem, pressionando, amassando o Carabobo, provavelmente eu estarei pegando a vitória no primeiro tempo. Mas isso vai depender muito do que o jogo vai estar me entregando, do que o Estudiantes vai estar entregando no primeiro tempo. Lembrando que o Carabobo já não briga mais por nada, já está desclassificado. E no jogo, na casa do Carabobo, o Estudiantes venceu por 2-0, tá? Então é um super favorito que vai buscar a primeira colocação do grupo, obviamente, e tem tudo para conquistar essa primeira colocação, visto que o Botafogo é favorito contra a Universidade do Chile, tá? E o outro time que também é bem favorito é o América de Cali contra o Racing de Montevidéu. Cara, esse time do Racing é um dos piores times que eu já vi, né? E um dos piores times dessa Sul-Americana, Libertadores não se fala, né? Mas Sul-Americana. Cara, é muito ruim. É muito ruim, né? Eu assisti os jogos do Racing contra o Corinthians, né? Todos os jogos. E assisti também o jogo do Racing contra o Huracan. E todos eles eu estive, obviamente, contra a equipe do Racing, que tomou já 13 gols, marcou apenas 2 e tem 5 derrotas. O Corinthians, com um jogador a menos desde o início do jogo, conseguiu vencer esse time do Racing. É muito ruim mesmo. E como vocês estão vendo aqui, o América de Cali, né, depende não só de si, mas precisa ganhar, né? O América de Cali precisa vencer e vai torcer, obviamente, contra o Corinthians, né? Em caso de empate, se o Corinthians empatar ou perder o jogo e eles vencendo, eles que se classificam. Então, o América de Cali é um dos super favoritos de hoje. Também gosto de estar a favor da sua vitória, né? Em casa, venceu o Racing, como eu falei, fora de casa por 3-1, com muita tranquilidade. Em casa, precisando da vitória, acredito sim que vença o jogo, né? E o Corinthians vai ter uma vida dura contra o Huracan, né? Então eles precisam realmente dessa vitória do América de Cali e acredito que irá conseguir. O Independente de Del Valle vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil, é um clássico entre eles. O primeiro jogo entre eles, o Barcelona acabou vencendo por 1-0, né? Quando você olha o histórico entre eles, é um histórico que oscila bastante, né? Entre vitória do Barcelona, vitória do Del Valle, vitória do Barcelona, vitória do Del Valle. É bem equilibrado mesmo o confronto entre eles. Geralmente temos jogos com gols, né, se for olhar os últimos jogos entre eles. E esse jogo tem uma tendência de ser um jogo favorável para gols, principalmente por over 1,5. Só que está pagando muito pouco, né, muito pouco, por isso que eu deixei para trabalhar no ao vivo. Mas tem uma tendência para gols, esse over 1,5, e até mesmo, estarei de olho até mesmo no possível ambos marcam, mas no ao vivo. Por quê? Aqui a situação do grupo é a seguinte, o Independente Del Valle precisa vencer o jogo e torcer para um tropeço, né, do Universitário, ou seja, que o Universitário perca o jogo, porque até mesmo se o Universitário empatar com o River Plate, e o jogo é na Argentina, se terminar empatado, eles vão para 8 pontos. Se o Del Valle vencer, eles vão para 8 pontos, só que eles se classificam Universitário por conta do saldo de gols, né? Hoje é 0 o saldo de gols dele, e o do Del Valle é -4, por conta da goleada que sofreu contra o River Plate. Essa goleada prejudicou muito, muito, muito a equipe do Del Valle. Então o Del Valle vai precisar ir para cima, vai precisar vencer o jogo e ainda depender do resultado ali do River Plate contra o Universitário, né? E o Barcelona de Guayaquil, ele quer a vaga na Sul-Americana. E para ter a vaga na Sul-Americana, eles precisam o quê? Vencer o jogo. Eles precisam vencer o Independente Del Valle. Então eles vão para cima também do Independente Del Valle, não vai ficar lá atrás não, porque precisa da vitória. E por isso que eu acho que vai ser um jogo aberto, que vai ser um jogo com gols aqui, tá? Porque os dois times precisam vencer para conquistar o seu objetivo. O Del Valle para ir para a Libertadores, né, para continuar na Libertadores, e o Barcelona de Guayaquil para poder buscar uma vaga na Sul-Americana, beleza? E já falando do jogo aqui do River Plate, o River Plate, esse jogo eu deixei para atuar no ao vivo.
tá? Eu deixei para atuar no ao vivo porque o Universitário vai jogar pelo empate, então provavelmente vai estar recuado lá atrás e o River Plate deve tomar conta do jogo. Mas eu não sei o quão o River Plate vai estar motivado para esse jogo, tá? Eu não sei, porque já é um time que já está classificado, já é o primeiro colocado do grupo ali, isoladamente. Então, eu não sei qual vai ser a postura do River Plate dentro desse jogo. Por isso que eu optei em trabalhar no ao vivo. Justamente porque vai ter o Universitário se defendendo e o River Plate já classificado, eu não sei qual é a motivação. A odd está muito baixa, né? Mas se o River Plate estiver jogando muito bem, pressionando, amassando o Universitário, provavelmente estarei a favor da vitória do River Plate. E não descarto também aqui o over 1,5, o mais de 1,5 gols. Os jogos do River Plate têm sido jogos com gols, né? Tem sido jogos com gols, apesar do último jogo entre eles ter sido 1-0. Mas você pega os jogos do River Plate, aqui foi um jogo que terminou 1-1, aí foi para os pênaltis, eles acabaram sendo eliminados. Teve 6-2, 3-0, 3-2, 4-1, 2-1, 2-2, ou seja, a maioria dos jogos que você pega do River Plate são jogos realmente com gols, tá? Eu acredito que aqui tem uma tendência muito grande para isso, mas vai depender muito se o River Plate marcar logo um gol, aí o Universitário vai ter que sair, porque a derrota pode ser que eles sejam eliminados caso o Independente Del Valle vença. Então, tem que ver como é que vai estar a dinâmica desse jogo aqui. Por isso que eu deixei para trabalhar no ao vivo, tá? O Botafogo, como eu já estava falando do Estudiantes, vai enfrentar o Universidade do Chile, né? E o Botafogo precisa vencer uma decisão para o Botafogo. O empate ele estará desclassificado, então eles precisam vencer o jogo para poder se classificar. Somente a vitória interessa. Por isso que um dos mercados que eu mais gosto aqui é o mercado de escanteios. O Botafogo tem mais escanteios do que a Universidade do Chile, né? Eu vejo com bons olhos esse mercado, porque vai ser a Universidade do Chile fechadinho, se defendendo, e o Botafogo amassando, né? E aí, a Universidade do Chile, obviamente, se tomar um gol, eles vão precisar sair, né? Vai precisar buscar ali, dependendo do resultado do Estudiantes, que provavelmente vai vencer e vencer com muita tranquilidade. Por isso que eu prefiro trabalhar aqui nesse jogo do Botafogo com o mercado de escanteios. Mas no ao vivo, dependendo da postura do Botafogo e como esteja o jogo, que o jogo está me mostrando, provavelmente eu estaria a favor da vitória do Botafogo também, mas não recomendo no pré-jogo. No pré-jogo, para mim, a única odds boa é para o Botafogo ter mais escanteios, tá? E aí no ao vivo você vai analisar essa possível vitória do Botafogo, dependendo do que está entregando. E o jogo do Corinthians contra o Huracan é um jogo muito difícil, né? O Corinthians que perdeu para o Huracan em casa, tá numa situação também bem delicada, tá numa situação que precisa da vitória para poder se classificar, porque o América de Cali provavelmente vai vencer, então somente a vitória vai interessar para a equipe do Corinthians. E, cara, o Corinthians fora de casa cai muito de rendimento, né, nas competições da Conmebol, impressionante. O Corinthians que está numa, entre aspas, crise, com um presidente que agora sofreu um impeachment, né, e saiu e sofrendo várias denúncias. Cara, tá uma bagunça realmente o entorno do Corinthians, né? O time não tem jogado mal, tem jogado até bem com a chegada do Dorival, né? Bem quando eu digo, né, jogar um jogo vistoso, dominar as partidas não, mas melhorou por aquilo que estava, né? Era um time que sofria muito mais gols do que está sofrendo agora com o Dorival. Mesmo assim, tem muitos pontos ainda a melhorar e tem um grande desfalque que é o Yuri Alberto. O Yuri Alberto está fora. Por isso que, diante de tudo que está acontecendo com o Corinthians e o Huracan jogando para administrar, já classificado, não sei qual vai ser a postura do Huracan, e as atuações do Corinthians fora de casa não tem sido legal, eu deixei esse jogo para trabalhar no ao vivo, né? No ao vivo. Estando de olho no empate ao Corinthians, no empate anula Corinthians, dependendo como é que vai estar a postura dos dois times. Mas não dá para confiar em nada aqui no pré-jogo, pela situação que o Corinthians está vivendo no extracampo, que pode influenciar dentro de campo, tá? Por isso que eu não fiz nada. A aposta que eu vou deixar para vocês é a vitória do América de Cali com o handicap -1 do Estudiantes, pagando 1,52, o link está aqui na descrição. Lembre de entrar no clube porque aí você tem acesso a todas as minhas bets, tá? Tamo junto e vamos para cima.